Estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal chegar. Instagram notificar todo mundo. Mais uma live sensacional. Vamos falar sobre LGPD. Tema muito em voga. Operação RH entrou. Boa noite. Esperar alguns minutinhos para o Instagram notificar, para a gente começar mais uma live sensacional. Deixa eu botar já um negócio aqui. Operação RH. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da LGPD não só no DP como também no RH, hein? Então acho que o tema vai ser interessante. Esperar alguns minutinhos para o Instagram notificar todo mundo e a gente já começa. Já vai deixando aí como é que tá o tempo aí, onde vocês moram, de onde estão falando. Ó, a Dani aí chegando. Boa noite. Está chuvoso aí também ou é só aqui no Rio de Janeiro? Qual é a profissão? Se o som e a imagem está boa também, dê um feedback aí, por favor. E vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, Dani. Boa noite, Pamela. Vamos chegando. Surubim, Pernambuco, Goiânia, chovendo também. Surubim tá chovendo. Vocês são de que? De DP, do RH? Qual é a área? Faz mais a parte ali de recursos humanos, recrutamento de seleção, treinamento de desenvolvimento, ou estão mais na operação do departamento pessoal, folha, férias e tudo mais? Vão falando aí, vão deixando aí. A operação já falou que o som tá ok, perfeito, obrigado pelo feedback. Tô com um fonezinho aqui para melhorar, ter o melhor som possível aí para vocês. Opa, operação do DP, show de bola. Não sei se vocês me conhecem, mas vou falar um pouquinho aqui da minha história e aí a gente já começa na live. O pessoal que for chegando aí, essa live vai ficar gravada, então vai poder assistir depois, quantas vezes quiserem. Meu nome é Alex, sou coordenador de departamento pessoal, né, tanto DP como RH, na verdade. Atuo 13 anos na área de departamento pessoal. Comecei como estagiário em escritório de contabilidade pequeno, fiquei lá por 4, 5 anos. Na minha visão, é a melhor escola que um profissional de DP pode ter, é um escritório de contabilidade ainda mais pequeno, porque lá eu tive acesso a mais de 80 clientes de áreas distintas. Então eu aprendi muito sobre legislação, aprendi muito sobre cada ponto na legislação de atividades distintas que nós temos no Brasil. Depois do escritório de contabilidade, eu abri meu próprio escritório, né, com 17 anos. Não deu muito certo. Naquela época era difícil você conseguir atingir as pessoas, atingir seus clientes. Não é igual hoje com as redes sociais, por exemplo, né, que acaba facilitando aí a barreira de entrada em novos mercados. Então eu acabei quebrando. Depois eu trabalhei na obra, coordenando toda a parte de pessoal de obra. Fiquei lá por um tempo, passei por diversas empresas e hoje eu atuo. Hoje eu sou coordenador, tanto de DP quanto de RH, de uma empresa multinacional. Tenho 9 funcionários diretamente ligados a mim e indiretamente eu tenho mais de 20, né, espalhados por esse Brasilzão aí, tá? A empresa que eu trabalho hoje é de construção de linha de transmissão. Então a gente tem obra em basicamente todos os lugares do Brasil, né, em diversos estados. Então é basicamente isso. Sou formado em contabilidade, tenho diversos cursos de especialização na área.
Tem o meu curso de departamento pessoal, que eu abro 2 ou 3 vezes no ano, né, que é o do zero ao especialista com resultado. Criei depois de muitos pedidos e é basicamente isso, tá? Quiser me conhecer um pouquinho melhor ou tirar alguma dúvida, depois vocês deixem aí nos comentários que eu vou ler, tá? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a LGPD. Eu gosto sempre que faço uma live de contextualizar o assunto, né? Tem muita gente que pede para ir direto no assunto, mas eu gosto de trazer um contexto, contar uma historinha daquele assunto para que fique fácil de qualquer pessoa entender, né? E a LGPD nada mais é do que a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio através da GDPR, tá? Então já existia uma legislação na Europa, que é a chamada GDPR, voltada para a proteção de dados, né? Como tem muitas empresas multinacionais aqui no Brasil, essas empresas europeias elas exigiram dos seus fornecedores que também tivessem uma legislação voltada à proteção de dados, né? Então, uma demanda que veio da Europa, veio dos Estados Unidos para os fornecedores aqui no Brasil, né? E as empresas brasileiras, vendo que precisaria se adequar a essa legislação, a essa GDPR que já existia na Europa e nos Estados Unidos, resolveu-se criar a legislação brasileira, né? Que nada mais é do que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, para vocês entenderem de onde veio a LGPD nada mais é do que a GDPR brasileira, tá? É uma legislação que já existia na Europa e aí foi trazida para o Brasil. Aqui no Brasil ela veio através da Lei 13.709, né, que foi publicada no Diário Oficial em agosto de 2018 e ela começou a vigorar a partir de setembro de 2020, tá? Então, agosto de 2018 saiu no Diário Oficial essa lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e começou a vigorar só a partir de setembro de 2020, tá? Então, desde setembro de 2020 já está em vigor a LGPD, tá? A partir de agosto agora do ano de 2021, né, alguns meses atrás, começou as sanções administrativas, tá? Então a lei começou a vigorar lá em setembro do ano passado, mas as sanções administrativas só começaram agora em agosto de 2021, tá? Então esse é o primeiro ponto, quando começou a vigorar a lei e quando começou a vigorar as sanções administrativas. Tá, Alex, entendi. Mas por que essa lei foi criada? A LGPD ela foi criada para dar mais transparência aos titulares, né? A gente está na era da informação e acaba que nessa era da informação se perde muito o controle dos dados, né? Quem está aqui no grupo me fala se já passou ou não passou por isso. Um fornecedor ou uma empresa te ligar, te mandar mensagem no WhatsApp ou no e-mail e você nem sabia da existência desse fornecedor, você nunca forneceu os seus dados para ele, nem autorizou que ele entrasse em contato com você, né? Então isso acontece muito, ainda mais agora na era da informação. Então a LGPD ela vem para tentar brindar isso, né? Para tentar criar um bloqueio entre esse compartilhamento de dados sem o consentimento do titular. Entendeu? Então a gente já tem diversos processos, inclusive de empresas grandes, que forneceram um dado do titular para outro fornecedor parceiro sem autorização, sem o consentimento do titular, né? E acabou que o titular entrou na justiça e ganhou a causa, né? Então é muito sério isso, né? E é uma coisa que realmente era necessária ser conversado e ser criada alguma lei para criar um bloqueio com relação a isso, né? Então a LGPD ela foi criada para isso, né? Vindo da Europa por conta de demandas de empresas de lá, mas também para criar esse bloqueio de compartilhamento de informações do titular, né? Do dono da informação, sem o consentimento dele, tá? Uma pergunta que eu recebo bastante é: Alex, quais são os setores mais impactados, né, dentro de uma empresa?
Dentre os setores mais impactados, a gente tem o DP e o RH, né, que é o setor que recebe a informação e que armazena a informação, é ele que controla toda a informação do funcionário. Então, o DP e o RH é o setor mais impactado da empresa pela LGPD. Né? Depois do DP, a gente tem o TI, que é quem cria toda a estrutura, né, os servidores e tudo para armazenar os dados de maneira segura. E depois a gente também tem o setor comercial. Tá? Então, esses 3 setores são os setores mais impactados pela LGPD: DP, RH, TI e depois o setor comercial. Ok? Tá, Alex, mas o que é LGPD? Já entendi que é uma lei criada para proteger os dados, mas o que são dados, né? E a LGPD, no seu artigo 5º, inciso 1º, inciso 2º, ela vem definindo o que são dados, né? E ela vem falando que os dados nada mais é do que aquela informação que torna uma pessoa identificada ou identificável. Tá? Então, qualquer que seja a informação que torna uma pessoa identificada ou identificável, isso é um dado. Tá? E aí a lei vem fazendo distinção em 2 tipos de dados. O dado pessoal. O que é o dado pessoal? O que é um exemplo de dado pessoal? A gente tem o nome, a gente tem o endereço, o número de identificação, os identificadores eletrônicos, o número de telefone, os dados de conexão, tudo isso são dados pessoais. Além desses dados pessoais, a gente também tem os dados pessoais sensíveis. O que são os dados pessoais sensíveis? Os dados pessoais sensíveis são todos aqueles dados que acabam causando algum tipo de discriminação, tá? Como, por exemplo, origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicção religiosa ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos. Então, todas essas informações que podem gerar algum tipo de discriminação é considerada dado pessoal sensível. Tá? Então, a gente tem esses 2 tipos de dado. Tá, Alex, mas quais são os agentes da LGPD? Bom, a gente já falou muito aqui do titular, né? O titular nada mais é do que o dono da informação. Além do titular, que é o dono da informação, a gente tem o controlador, que nada mais é do que a empresa, que é aquela pessoa que controla aquelas informações. Tá? Além do controlador, a gente tem o operador, né? No caso de uma empresa, o operador poderia ser o departamento pessoal, que é quem opera, que é quem transmite aquela informação, ou se a empresa terceirizar o processo de folha, é o escritório de contabilidade, que é o operador. Tá? Além dessas 2 figuras, a gente tem o encarregado, o DPO. Né? O que é o DPO? O DPO nada mais é do que aquela pessoa encarregada pela LGPD dentro da empresa. Tá? Ele pode ser uma pessoa do jurídico, pode ser uma pessoa do compliance, pode ser uma pessoa do DP. Tá? Então não tem nenhum tipo de formação específica para você ser DPO. Né? Basta você ter um conhecimento sobre a lei e um conhecimento também sobre os processos ali que tem dentro da empresa e que vai ser impactado pela LGPD, tá? Então a gente tem essas 4 figuras aí dentro da LGPD: titular, controlador, operador e o encarregado de PO, tá? Então essas são as 4 figuras dentro da LGPD. Tá, agora que a gente já falou um pouquinho qual é a história da LGPD, o que é LGPD, o que são dados pessoais e o que são dados sensíveis, vamos falar do que interessa, né? Qual é o impacto da LGPD no DP e no RH? Tá? Então eu peguei aqui os principais processos que a gente tem no DP e no RH e a gente vai falar um pouquinho do impacto que a LGPD vai ter em cada um desses processos, tá? Então vamos lá, o primeiro processo é o processo de recrutamento e seleção. Dentro do processo de recrutamento e seleção, a gente tem que ter cuidado com relação à entrevista, né? Como vai ser feita essa entrevista, as perguntas que vão ser feitas nessa entrevista, para não gerar nenhum tipo de
pergunta que pode gerar discriminação, que a pessoa pode se sentir ofendida, né, do outro lado. Então tem que tomar muito cuidado com as perguntas que vão ser feitas ali para o candidato. E além dessas perguntas, também tem que tomar muito cuidado com relação ao currículo, né? Você tem que saber como você recebe esse currículo, como você armazena esse currículo, e inclusive você tem que colocar na política de privacidade como é que vai ser feito o descarte desse currículo, né? Por quanto tempo você vai armazenar, por que você vai armazenar e como vai ser feito o descarte, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque no currículo geralmente tem informações pessoais, tá? Inclusive informações que podem tornar a pessoa identificada ou identificável. Então, dentro do processo de recrutamento e seleção, você tem que tomar muito cuidado com as perguntas na entrevista e com o currículo, tá? Esses são os 2 pontos principais. Referente ao processo admissional. No processo admissional, você vai precisar incluir uma cláusula no contrato de trabalho prevendo a LGPD, né, a fim de dar mais transparência para o funcionário novo referente à LGPD, referente à utilização dos dados daquele funcionário que ele está fornecendo no ato da admissão. E para os funcionários antigos vai ser necessário fazer um aditivo contratual prevendo a LGPD, tá? Então esse é o primeiro ponto no processo admissional que você vai precisar se adequar. Segundo processo, referente ao exame médico, né? Tanto seja o admissional, periódico, tá? Qualquer que seja o exame médico, você vai precisar tomar cuidado referente ao fluxo de envio dessas informações. Por quê? Porque dentro do exame médico você vai ter informações sensíveis, tá? E essas informações sensíveis, ela não vai poder ter nenhum tipo de vazamento desse documento, porque se vazar esse documento, provavelmente a empresa vai ter problema, tá? Então veja qual é o fluxo de recebimento dos exames que são feitos na clínica e veja se tem algum ponto ali que pode ocorrer o vazamento dessas informações. Além disso, reveja também quais são as informações que você solicita para o funcionário, tá? No ato da admissão. Será que você está solicitando as informações que realmente são necessárias? Ou será que você está solicitando alguma informação que não deveria solicitar, né? Quanto menos informação você solicitar, melhor, tá? Então, realmente, só peça as informações que são necessárias para o processo admissional. Se tiver alguma informação ali que não é necessária, não peça, tá? Porque isso você vai mitigar o risco. Além disso, a gente tem os dados de terceiros, por exemplo, um cônjuge ou algum outro dependente, e os dados do menor de idade, tá? Tem que tomar muito cuidado com esses dados. Por quê? Porque são de pessoas que provavelmente não vão autorizar, né? O funcionário que vai autorizar. Então, tomar muito cuidado com esses dados, principalmente de menor de idade, tá? Então, esses são os pontos de atenção no processo admissional. Vamos agora para os pontos de atenção referente aos ERPs, né? Referente ao sistema que você utiliza. Você tem um contrato junto numa empresa para você utilizar aquele sistema, que é o sistema onde você faz a folha de pagamento, tem o cadastro de funcionários e etc., né? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é ver o contrato que você tem junto com essa empresa e incluir uma cláusula de LGPD, tá? Porque se ocorrer algum tipo de vazamento, alguém hackear o sistema e ter acesso a essas informações, você vai precisar se proteger, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ver se o sistema está solicitando informações que não são necessárias, tá? Então, o sistema de folha, você tem que ver se realmente as informações que ele pede são informações que são utilizadas, seja para declarações para o governo, envio de informações ou declarações no e-social, tá? Então, essas informações têm que ser informações que realmente você vai utilizar. Se não tiver utilidade nenhuma essa informação, não tem por que você pedir. Então, liga lá para o suporte do sistema e fala para tirar aquela informação, ok? Próximo processo, comunicação interna e externa, tá? Tanto de funcionários, tanto de terceiros, quanto de menor de idade principalmente.
Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, que você tem que fazer, é criar um termo de uso de imagem, tá? E passar isso para todos os funcionários. Se você utiliza a foto do funcionário, seja para uma comunicação interna de promoção, de aniversário ou externa nas redes sociais, você precisa da autorização prévia daquele titular, né? Daquele funcionário, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, caso tenha alguma foto de um menor de idade, você precisa da prévia autorização dos pais, tá? Então, você vai fazer uma ação com os filhos dos pais, né? E você vai pegar essas fotos ou vídeo daquela criança e vai compartilhar nas redes sociais. Você precisa de uma autorização prévia dos pais, tá? Porque você está utilizando a foto de um menor de idade. Então toma muito cuidado com isso. Sempre peça a ciência dos pais para você não ter nenhum tipo de problema futuro. Bom, vamos ao processo de treinamento e desenvolvimento, tá? Geralmente, para você fazer o processo de treinamento e desenvolvimento, você vai precisar enviar informações para fornecedores externos, né? Tanto os dados do funcionário, como nome, CPF, data de admissão, função. Então, tem vários dados que você vai precisar fornecer para aquele fornecedor, para ele conseguir cadastrar o funcionário naquele determinado curso, né? Então toma muito cuidado com esses dados, veja para quem você está enviando, coloque no contrato uma cláusula de LGPD para que, se o fornecedor perder esses dados, ele seja responsável, né, e a responsabilidade não seja sua, tá? Então toma muito cuidado com o envio desses dados para não ter nenhum tipo de vazamento e a empresa não ser penalizada por isso, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as empresas que terceirizam a folha e o envio também de benefícios, né? Geralmente, quando a gente faz os benefícios do funcionário, né, e aí você tem uma empresa referente a vale transporte, você tem uma empresa referente a vale alimentação, vale refeição, cesta básica e por aí vai. Todos os benefícios você tem um fornecedor ali, né? Então você tem que colocar nessa cláusula com esses fornecedores uma cláusula específica num contrato referente a LGPD, né? Porque eles vão ter os dados lá desses titulares, desses funcionários, e caso ele perca esses dados, eles têm que ser penalizados e não a empresa, tá? Então colocar no contrato com os fornecedores uma cláusula sobre LGPD. Segundo ponto que você deve analisar é como ocorre o fluxo de envio de informações, né? É você que recebe a informação, envia para uma outra pessoa, para essa pessoa enviar para um e-mail específico do fornecedor, é feito direto pelo site do fornecedor. Então veja como é que é o fluxo de informações para solicitar novos benefícios e veja se tem algum processo ali que pode ocorrer o vazamento de informações para que você consiga alterar esse processo, para não ter um problema futuro, tá? Então você tem que mapear basicamente todos os processos que você tem no DP, ver possíveis vazamentos de informações e alterar ali esse vazamento, alterar ali esse processo para que não ocorra vazamentos futuros, tá? Então esse é o ponto principal aí que você tem que fazer referente a LGPD, ok? Bom, então a gente tem o arquivo também, processo de arquivo, tanto físico como digital, né? E aí o primeiro ponto que você tem que se atentar é em manter em local seguro o arquivo, tanto físico como digital, né? Cria um procedimento de armazenamento, descarte dos relatórios conforme a legislação, né? Vale lembrar que a legislação coloca prazo para cada relatório que a gente tem do departamento pessoal. Então, se você estiver mantendo um relatório além daquele prazo, você tem que ter uma justificativa, tá? E uma justificativa plausível, ok? Então, tome muito cuidado com o arquivo. Eu sempre aconselho que dentro da equipe do DP tem um responsável pelo arquivo, né, para que você não tenha todo mundo indo lá e mexendo no arquivo, porque aí se você tiver algum vazamento de informação, você não vai saber quem foi, né, e a probabilidade é muito maior quando você tem mais pessoas ali mexendo no arquivo. Então deixa só uma pessoa responsável pelo arquivo, que ela vai cuidar de tudo e ela vai mitigar também esse problema que você pode ter por algum tipo de vazamento, tá?
tá? Então é um conselho que eu sempre dou. Por último, não menos importante, tem que ser criada uma política de privacidade e proteção de dados, né? Nessa política você vai incluir quais são os usos dos dados, o tempo de utilização, o armazenamento e o descarte, tá? Então essa política ela vai ser seu principal aliado para caso você tenha algum tipo de vazamento de informação futura, tá? Porque lá você vai prever o porquê você está guardando aquele dado, qual é o tempo e como você descarta, tá? Então esse é um ponto, é o seu principal aliado na LGPD, tá? Obviamente essa política vai ser criada pelo DPO e você vai ajudar ali referente aos seus processos, tá ok? Então esse é um ponto de muita atenção. Bom, referente à LGPD, eu já toquei aqui nos principais pontos, falei do que é LGPD, então acho que a gente conseguiu esclarecer bem aqui as dúvidas, entrei dentro dos principais processos que vão ser impactados pela LGPD. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou vocês podem depois me mandar no direct, ou até mesmo na postagem aqui dessa live, tá? Então fiquem à vontade. Por último, eu gostaria de falar, a NPD ainda acabou de ser criada no início desse ano e ainda está saindo muitas alterações, tá? Então ainda vai vir muita coisa referente à LGPD. E aí eu queria deixar aqui já para vocês algumas dicas de como vocês se manterem atualizados referente à LGPD, tá? A ANPD, que é o órgão que é responsável, né, o órgão fiscalizador, e o legislador também, referente à LGPD, ele criou já nas redes sociais um modo de entrar em contato e de atualizar todas as empresas, tá? Então, pelas redes sociais da ANPD, você consegue se manter atualizado sobre tudo que eles estão fazendo. E além das redes sociais da NPD, você também tem um canal aqui, né, nossas redes sociais aqui, que a gente vai sempre manter vocês atualizados. E além disso, você também tem o site lá no gov.br/ANPD, tá? Então lá você também consegue se manter atualizado referente a tudo que a ANPD está fazendo, tá? Lá tem cartilhas para você conseguir se manter atualizado e entender melhor a LGPD. Então eles estão fornecendo muitas informações para ajudar as empresas a se adequarem, tá? Então informação vocês têm até de sobra, tá? Então se você não se adequa à LGPD é porque realmente você não quer, porque tem informação de sobra lá no site da NPD, nas redes sociais, aqui tem diversos canais aqui também no Instagram falando sobre a LGPD, tá? Então todas as informações necessárias você tem. Inclusive aqui no destaque do meu Instagram, eu coloquei um destaque só sobre LGPD, que eu vim fazendo várias postagens aprofundando o que é LGPD para vocês conseguirem se adequarem, tá? Então todas as informações vocês têm, basta vocês consultarem, indo tirando as dúvidas, né? Eu estou aqui à disposição sempre, tá? Então, o conselho que eu dou para vocês é isso: vá atrás da informação, porque tem informação demais aí no mercado referente à LGPD, tá? E se adequa à LGPD o quanto antes. Sanções administrativas já começaram desde agosto agora de 2021, né? A NPD já informou que nesse primeiro momento vai prezar por conversar com empresas, por tentar fazer as empresas se adequarem, fornecer informações e não sair punindo, tá? Então a NPD, que é o órgão responsável por fiscalizar, já falou que vai ter uma postura mais colaborativa, tá? Do que punitiva. Então ela vai colaborar com as empresas, fornecer todas as informações, ajudar, elaborar cartilhas, como já elaborou diversas, tá? Então ela vai tentar ajudar as empresas a se adequarem. Se as empresas não se adequarem, aí tem todas as penalidades previstas na LGPD, que são bem altas, tá? Então tome muito cuidado com relação a isso, beleza?
Bom, por essa live então foi só isso, véspera de feriado, então não quero atrapalhar muito vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Até a próxima, boa noite e tchau, tchau.